Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, peguem o material didático de vocês, tá bom? No caso, o livro de geografia, né? E o caderno de vocês, tá? Façam as anotações de vocês, escrevam o que vocês acharem interessante, tá bom? A aula de hoje de geografia, a gente vai entender a Terra, né, por dentro e por fora, tá bom? A gente vinha trabalhando, né, até agora, a ideia da Terra em relação ao espaço, né, os movimentos da Terra. A gente estudou até o ciclo da Lua, né, os eclipses, enfim. Agora a gente vai estudar a Terra mesmo, tá? O que é que tem dentro da Terra? O que é que tem fora, né? Vamos entender do que a Terra é feita? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos entender a formação da crosta terrestre. Como assim, né? Quando a gente pisa no chão, né? A gente tá em contato com o solo, na verdade. Que seria esse solo, né? Só que esse solo, embaixo dele tem outra coisa, né? Que tem outra coisa, que tem outra coisa, enfim. Quando a gente para pra pensar, a Terra, ela vai ter uma camadazinha que eu vou chamar de crosta terrestre, tá bom? Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês uma imagem, tá? Tudo bem? Que é onde tudo tá em cima, tá? Basicamente. A Terra, ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, tá bom? É muito tempo, né? É, e para a gente estudar a formação da Terra, é importante a gente diferenciar o tempo geológico do tempo histórico, como a gente conhece, não é? O tempo, como a gente conhece, tem décadas, tem séculos no máximo, né? Milênios, enfim. Só que quando a gente para pensar na formação da Terra, a gente está lidando aqui com muito tempo, né? Ó, 4,5 bilhões de anos, é muita coisa, né? A gente não pode usar séculos, milênios, não, é muita coisa. Ou seja, a gente tem que ter um tempo para isso, um tempo que a gente vai chamar de tempo geológico, tá bom? Esse tempo geológico é uma datação, né, que a gente vai fazer com bases nas rochas, tá bom? Ou seja, a gente vai observar, né, que as rochas elas vão possuir uma datação. A gente vai olhar, essa rocha aqui parece que foi há 3 bilhões de anos, coisa assim, entendeu? Enfim, então, a gente vai dividir esse tempo geológico por eras, períodos e épocas, tá bom? A gente vai dividir assim, a gente não vai dividir mais em décadas, em século e milênio, tá? Porque isso é muito, muito pouquinho. A gente precisa de coisas maiores, tá bom? Ok? Daqui a pouco eu mostro uma tabela pra gente visualizar melhor isso, como é que fica, tá? Enfim, o nosso planeta, ele era uma massa de material incandescente, tá? Então vamos entender. A gente sabe, né, que o sistema solar se formou, enfim, né? O Sol se formou, alguns planetas foram se formando, né? A gente tem os planetas rochosos, que eles foram se formando com matéria, e os outros planetas, que a gente vai chamar de planetas gasosos, não é? Que eles foram se formando com gás, né? Gás foi juntando, juntando e formou um planeta, tá? A Terra é um planeta rochoso, tá bom? Então, todo esse material, ele foi se aglutinando até juntar tudo e formar uma massa de material incandescente, ou seja, é como se tudo isso aqui tivesse muito, muito, muito quente, ou seja, tá pegando fogo, literalmente, né? É uma bolinha que tá pegando fogo, tá bom? Todo o material tá ali pegando fogo. Por quê? Porque a temperatura é muito elevada, tá bom? Ok. Mas o que que acontece? Com o tempo, esse magma, né, ele começa a se consolidar e vai formar os primeiros minerais e as primeiras rochas, ou seja, a Terra começa a se esfriar. E como é que ela se esfria, né? Ela vai se esfriando e à medida que ela vai se esfriando, a parte mais superior, vamos imaginar uma bolinha, tá? A Terra é uma bolinha aqui, bolinha de fogo, tá? Ela vai se esfriando e essa parte aqui mais externa, mais superficial, ela vai se solidificando. Aí vai formando tipo uma camada, tá bom? Vamos imaginar, para a gente entender melhor, né? E assim que se forma, tá, gente? A litosfera, né? Que será a crosta terrestre. Vamos imaginar que vocês estão, sei lá, vocês vão comer um mingau, por exemplo, ou então uma sopa, tá bom? Vocês pegam um prato de vocês, aí vocês colocam um mingau nele, ou então colocam uma sopa bem quente, tá? Beleza. Aí você vai fazer alguma coisa, vai fazer um suco, vai fazer outra coisa. Espera esfriar, né? Você vai esperar esfriar, claro. E pronto, você deixa ele esfriando, 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 esfriando. Quando você vai olhar para aquele prato, você percebe que tem tipo uma camadazinha, não é? Não tem uma camadinha que formou ali? Vocês não estão conseguindo visualizar, depois vocês pausam
depois de terminar o vídeo, né? Então, se quiser fazer logo, vocês vão fazer esse teste. Peguem ali um mingau, uma sopa, deixe esfriando, aí vocês vão notar que tem uma camadazinha, não é? Essa camadazinha se formou por quê? Porque à medida que foi esfriando, essa massa ela foi borbulhando, se você reparar, né? Ela vai borbulhando, a temperatura ela vai saindo, né, através de gases. E com isso, essa camadazinha aqui vai ficando mais sólida, tá bom? Tudo bem? E é como se fosse isso a Terra. Essa camadazinha é a nossa crosta terrestre, é aqui que tudo tá em cima, tá bom? E esse magma, gente, tudo isso, ele vai se esfriando e ele vai se consolidando, ou seja, ele vai formando os primeiros minerais, as primeiras rochas, tá bom? Então vamos lá, eu botei essa imagem aqui para a gente conseguir visualizar a Terra, né? Como a Terra era naquela época. Então imagine que aqui a gente está no espaço e aqui está tudo se formando, ó. O sistema solar está se formando, a gente tem o Sol ali lá no cantinho, a gente tem o Sol, beleza. E alguns planetas, né? Aqui a gente tem a Terra, tá bom? Ó, notem a Terra como se fosse uma bolinha de fogo, né? O material tá muito quente e ele vai se esfriando aos poucos. E vocês percebem que essa parte superficial tem tipo uma camada, né, que tá até mais escura, né, que foi se solidificando, ou seja, esse fogo ele foi se esfriando e essa camada aqui ela vai ficando sólida, tá bom? Como se fosse uma casquinha, tá? Essa casquinha a gente vai dizer que é a crosta terrestre, tá bom? Ou seja, ali seria o começo da nossa litosfera. O que seria a litosfera? Litosfera é a camada da Terra onde tem terra, tá bom? Tudo bem? Agora vamos entender como é que se formou os oceanos da Terra, né? Porque aqui a gente viu, a gente não tem oceano nenhum, né? Só tem terra. Mas hoje a gente para pensar, a gente olha o mapa, a gente vê um monte de água, né? E como é que se formou essa água? Para a gente entender isso, a gente tem que entender, né, que o magma ele foi resfriando, beleza. E como ele foi resfriando, como eu tinha falado, esse resfriamento ele possibilitou a liberação desses gases, não é? À medida que o magma foi se esfriando, ele foi liberando os gases, né? Vai ficando mais frio, né? Só a gente pensar, né? Toda vez que você tem um copo quente, por exemplo, um copo de café que tá quente, né? Ele vai liberando uma fumacinha, não é? Pois é, toda vez que tem uma coisa muito quente, ela vai liberando esses gases, né? Beleza. Só que esses gases daquela época liberava dióxido de carbono, nitrogênio e vapor de água também, tá? Ou seja, o magma foi resfriando e foi liberando esses gases. Ok. Esses gases, eles foram se juntando e eles foram formando a atmosfera, não é? Que é a camada de ar, né? Que nos envolve, tá bom? Então, foi formando essa atmosfera. E com isso, esse vapor de água foi se condensando. Como assim condensando? Ele foi virando água, tá virando líquido, estado líquido. Vamos imaginar que você tá botando a xícara lá que eu falei, a xícara de café, aí você tampa, tá? Você deixa ela por um tempo tampada. Quando você tira, você olha para a tampa, você vê tipo umas gotinhas de água, não é? O que é isso? Aquele vapor, ele se condensou, ou seja, ele está ali no estado líquido, tá bom? Naquelas gotinhas. E foi isso que aconteceu, tá? Só que com o mundo inteiro, tá bom? Foi se condensando e essas gotinhas que foram ficando, elas foram caindo, né? E foram formando o quê? Chuvas, tá bom? Então a gente tinha ali chuvas constantes. O tempo todo estava chovendo, 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 tá? Porque a atmosfera estava se formando, aí estava condensando esse vapor, né? Então foi chovendo, chovendo e chovendo, tá bom? E com isso, como foi chovendo, essa água ela foi se acumulando nas regiões mais baixas, né, que a gente chama de depressões. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui essa região, né, e tem isso aqui mais baixo. Você acha que se eu jogar água aqui, vai cair mais em qual parte? Vai se acumular melhor em qual parte? Na parte mais baixa, não é? Do mesmo jeito, tá? A água foi se acumulando nas regiões mais baixas, nas áreas de depressões, tá bom? Ok. E assim a gente pode dizer, né, que surgiu a nossa hidrosfera, tá bom? Que é a camada de água, né, que foi formando os mares, formando os oceanos, tá bom? E posteriormente, né, a gente vai ter os rios, águas subterrâneas, que é a água que passa debaixo da terra, as calotas polares, né, que são é, regiões que é tão frio que a água tá congelada, tá bom? Tudo bem? E claro, da água
foi onde surgiu os primeiros seres vivos, né? Ou seja, depois que a gente tem a formação dos oceanos, a gente vai perceber que a partir daí é que os seres vivos vão começar a se formar, tá bom? Ou seja, a gente vai ter o surgimento da biosfera, né? Que seria os seres vivos, tá bom? Ok. Agora que a gente já entendeu a formação da crosta terrestre e a formação dos oceanos, a gente vai prestar um pouquinho mais atenção na parte do tempo geológico, né? É, a crosta terrestre foi se modificando ao longo do tempo, né? Por diversos fatores, né? Isso é importante falar, por pressão, por temperatura, enfim, né? Ela vai se modificando, né? E a gente tem uma coisa chamada evento geológico. O que seria isso? Por exemplo, terremotos, rachaduras, vulcanismos, levantamentos de terra, por exemplo, né? Enfim, né? Que inclusive foi o que formou os continentes, né? As montanhas, por exemplo, né? Enfim, tudo isso a gente vai estudar melhor com calma, tá? Mas é que a gente precisa entender aqui. A gente divide em eras geológicas, né? Ou seja, são intervalos de tempo que eu vou dividir de acordo com os eventos que aconteceram. Os eventos geológicos, os eventos biológicos, enfim, tá? A gente vai ver melhor com calma. Para isso, a gente reúne todo esse conhecimento numa ciência chamada paleontologia, que ela vai estudar os fósseis, no caso, né? E a geologia vai estudar essa parte dos eventos geológicos, tá bom? E o que seria paleontologia? Paleontologia, ela vai estudar os fósseis. E o que seria fósseis? Fósseis são restos de seres vivos que ficaram conservados nas rochas. Então vamos imaginar que tem um bichinho aqui que ele morre, tá? Muito, 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 muito tempo, tá bom? Aí, com o tempo, passando bilhões de anos, foram surgindo rochas em cima, tá? Sedimentos em cima dele, aí mais sedimento, mais sedimento, mais sedimento, até que formou uma rocha inteira em cima dele, tá? Mas ele continua lá, claro, ele morreu, né? Os restos dele continuam lá, tá bom? Beleza. Aí, por exemplo, atualmente, nos dias de hoje, vamos supor que a gente descobre esse fóssil, né? Por qualquer razão, né? Enfim, quando a gente olha dentro de uma rocha, por exemplo, a gente quebra a rocha lá e a gente encontra esse resto desses seres vivos, a gente vai dizer que é um fóssil, tá bom? E isso é muito importante para a gente investigar a história da Terra, né? A evolução da Terra, como é que a Terra se formou, qual é a datação dessa rocha, enfim, né? Tudo bem? Então eu coloquei aqui uma tabela, né, mostrando o tempo geológico pra gente, tá bom? Aqui eu tenho a idade, né, em milhões de anos aqui, né, que a gente tem, beleza. A gente tem desse lado as eras, né, que eu falei, são 4 eras. É o Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico. E aqui embaixo vocês notam que tem Proterozoico e tem Arqueozoico. Na verdade, a gente pode juntar elas duas e chamar de Pré-Cambriano, tá bom? A gente pode chamar, tá? Ou a gente pode chamar assim mesmo, também dá certo. E o éon, gente, seria maior do que uma era, tá bom? Que seria o Fanerozoico. Enfim, não é tão importante não. Só é importante pra gente entender como é que tá acontecendo essa divisão, tá? Ó, a gente percebe que tem as eras, tem as eras, os períodos, as épocas, tá bom? E tem os eventos importantes. Por exemplo, vamos começar de baixo, né? Que de baixo é o começo e acima é atualmente, tá bom? Por exemplo, origem da Terra, primeiros fósseis, né? Origem dos primeiros seres fotossintetizantes, ou seja, que fazem fotossíntese. Aí a gente vai seguindo, vai seguindo. Diversificação dos peixes, a gente tem surgimento dos dinossauros, ó, muito importante, gente. Os dinossauros surgiram onde, ó? Surgiram no Mesozoico, quando você compara ali, tá bom? No Mesozoico, né? No Triássico. E depois a gente tem surgimento dos grandes dinossauros. Aí depois, extinção dos dinossauros. Então, eles surgiram e foram extintos na era Mesozoica, tá bom? E o ser humano? O ser humano lá em cima, tá bom? Você subir aqui, ó. Vai ter no Cenozoico já, tá, gente? Ó, acompanha ali. Cenozoico, terciário. A gente tem o quê? Surgimento dos primeiros hominídeos. Ou seja, a gente surgiu numa era completamente diferente da dos dinossauros, tá bom? Então, em momento algum, a gente conviveu com os dinossauros, tá? Só para me destacar. Os dinossauros surgiram e foram extintos no Mesozoico, que é uma outra era. Foi muito antes da gente. Aí depois, no Cenozoico, que é depois, é que a gente surgiu, tá bom?
tudo bem? E a nossa era atual seria o Cenozoico no período Quaternário, tá? Eu botei aqui essa tabela mais bonitinha, né, pra gente conseguir visualizar isso, né? Os tempos pré-cambrianos, né, que eu falei, que são os tempos mais antigos, que tá meio avermelhado, né, ó. Seria essa situação, né, que a gente pode imaginar que a atmosfera foi criada, que surgiu os oceanos, né, ok. Aí depois é que começa a surgir os primeiros seres vivos, principalmente aquáticos, tá bom? Aqui os seres vivos, a maioria era aquático, né, na Paleozoica. Na Mesozoica, que a gente tem o surgimento e a extinção dos dinossauros, tá bom? Aqui tem vários dinossauros, né? E depois, na Cenozoica, a gente não tem mais dinossauro nenhum. A gente tem os mamíferos, né? A maioria dos mamíferos e também a gente, tá bom? Porque a gente também é mamífero, tá, gente? Aqui na Cenozoica, tá bom? Então a gente não surgiu na mesma era dos dinossauros, não, tá? Bem claro, deixar bem claro isso. Enfim, agora que a gente já entendeu o tempo geológico, vamos entender o planeta, né? Vamos voltar aqui para a Terra, tá? A Terra, gente, ela tem camadas. Sim, camadas, como se fosse uma cebola que você corta, tem as camadas, não é? A Terra é do mesmo jeito, ela é um planeta em camadas, tá? E como é que aconteceu essas camadas? Essas camadas foram se formando, por quê? Porque na época lá da formação da Terra, os materiais mais densos, ou seja, os mais pesados, eles foram se afundando e foram ficando lá no meio, tá bom? E os mais leves, né, que são os menos densos, eles foram ficando mais na superfície. Vamos imaginar que você tem um copo de água. Aí você, sei lá, você faz a ponta do seu lápis, aí aquela raspazinha de ponta de lápis, né? Você joga lá no copo. Você acha que vai afundar ou vai ficar em cima? Vai ficar em cima, não é? Ok. Aí você pega uma pedrinha, ou então uma moeda. Pega uma moeda e joga no copo. O que, é que vai acontecer? Vai afundar. Por que vai afundar? Porque é mais denso, ou seja, mais pesado, né? Que a gente fala. Mas o correto é mais denso, tá bom? E tudo que é mais denso vai afundar, não é? E o que não é tão denso, ou seja, o que é mais leve, vai ficar mais em cima. E foi isso que aconteceu com a Terra. A gente tinha ali a Terra se formando e o que era mais pesado foi indo para o meio, né? Foi afundando e ficando no meio, né? Porque é uma bola, né? Que a gente tá falando. E o mais leve foi ficando aqui na superfície, tá bom? E assim foram se formando camadas, tá? Na Terra. E essas camadas a gente pode dividir em litosfera, né? Que é a camada da crosta terrestre que a gente falou, não é? Não só da crosta terrestre, como a gente vai ver daqui a pouco, a crosta oceânica. Então, quando a gente para pensar que os oceanos foram formados, mas antes deles já tinha ali uma litosfera, não é? Tanto é que a água ficou ali em cima dela, ou seja, debaixo do oceano, gente, também tem terra, tá bom? Só que essa crosta debaixo do oceano a gente vai chamar de crosta oceânica, tá? Que ela é um pouquinho mais fina do que a crosta terrestre, né? Que é onde a gente pisa, né? Ok? Enfim, a gente tem a camada de litosfera, a gente tem a camada do manto, que tá bem no meio, tá? Claro, a gente pode dividir ele até em superior e inferior, a gente vai ver com calma, que é uma camada do meio mesmo, intermediária, tá? E a gente tem o núcleo da Terra. Esse núcleo da Terra, ele é formado por coisas muito pesadas, principalmente, gente, por níquel e ferro, tá bom? Por isso que a gente pode até chamar ele de núcleo NiF, né? Ni de níquel e Fe de ferro, tá bom? O núcleo com níquel e ferro. E esse núcleo ele vai ter uma parte líquida e vai ter uma parte sólida. Mas por que isso vai acontecer? Porque, na verdade, é tão quente, mas tão quente o núcleo, que ele é líquido. Só que o que acontece? A pressão é tanta, né? Porque, gente, ele tá no meio, ele tá bem ali no meio. Então, ele tem muita pressão nele. É como se eu estivesse apertando. Ou seja, é, a parte mais do meio, ela vai ser sólida, tá bom? Porque eu tô apertando tanto que ela tá sólida, tá? Mas mais um pouquinho para fora, a gente vai ter líquido, tá bom? O núcleo. E esse manto é líquido também? Na verdade, ele é meio pastoso, tá bom? É como se fosse uma pasta, ok? E a nossa crosta, né? Crosta terrestre e a oceânica é sólida, tá bom? Ó, coloquei aqui as camadas da Terra, né? Pra gente conseguir imaginar. Vamos supor que a gente tirasse um pedaço da Terra, um pedaço de bolo da Terra. O que a gente ia ver? Se a gente tirasse um pedaço, a gente ia ver que
tem a parte aqui da litosfera, não é? Que aqui vocês notam a parte continental, que é a crosta terrestre, e ali tem um oceano. E esse oceano também tem terra embaixo, que eu vou chamar de crosta oceânica, ok? Ok. E eu tenho ali também uma parte chamada astenosfera. Essa astenosfera eu não tinha falado antes, porque na verdade ela é uma zona de transição, tá bom? É como se eu, ó, tô saindo daqui e indo pro manto, tá bom? Então é transição, ok? E a gente tem a parte do manto aqui, né? Que a gente colocou aqui, ó. Manto superior, mais um pouquinho escuro, que ele vai ser mais pastoso, e o inferior vai ser um pouquinho mais líquido, tá bom? E a gente tem, enfim, o núcleo da Terra, né? Que eu coloquei aqui, né? Essa imagem que tá ele prateado, pra gente sempre lembrar, né? O núcleo, o quê? Com níquel e ferro, tá bom? Da ideia de prata, né? A gente tem o núcleo exterior, que é a parte líquida, e o interior, que ele é sólido, tá bom? E vocês percebem, ó, a temperatura, ó, 5.000 graus Celsius, gente, 5.000. Se com 30 graus a gente acha que tá quente, imagina com 5.000, né? Então, à medida que a gente vai entrando, né, na Terra, a gente percebe que vai esquentando, tá bom? Ou seja, a temperatura vai aumentando e a pressão também, né, gente? Vamos lembrar, ó, tá pressionando, ok? Tá bom? Enfim, a gente tem aqui essa imagem, né, mais bonita aqui, então para a gente conseguir visualizar isso. Então vamos imaginar que a Terra, gente, a Terra tem essas camadas, né, ó, a camada aqui da crosta terrestre, que é onde a gente tá, essa camada intermediária, né, é a atmosfera, a gente tem o manto, a gente tem o núcleo, né, que é esse núcleo mais líquido, e essa bolinha ali que é o núcleo sólido, tá bom? Ou seja, a Terra, na verdade, é assim, tá bom? Pra vocês conhecerem a Terra, tá? Enfim, agora que a gente já conheceu um pouquinho a Terra, a gente tem que prestar atenção hoje nos continentes, não é? Ora, a gente viu que tem a crosta terrestre. Então quer dizer que eu tô pisando na crosta terrestre? É, você tá pisando. Mas em cima da crosta terrestre tem outras porções de terra, né? Que a gente até viu naquela imagenzinha, né? Em cima da crosta pode ter o oceano ou pode ter os continentes, não é verdade? É verdade. Então vamos lá. Tem uma coisa chamada teoria da deriva continental. O que seria isso? Teve um cara, o Wegener, ele parou para pensar, né? O que é que ele pensou? Ele pensou que os continentes, eles derivam de uma única massa sólida. Ou seja, os continentes como a gente conhece hoje, né? Ásia, Europa, América, África, Oceania, Antártida. Ele pensou, eu acho que todas essas terras, na verdade, elas eram uma só. Antigamente elas deviam ser só uma e foi quebrando. E hoje ficou isso. Por que ele pensou isso, gente? Ele pensou isso porque, por exemplo, quando você observa a América, né, a gente, por exemplo, o Brasil, e a gente observa a África, que está do nosso lado, a gente percebe o quê? Que o contorno do Brasil se encaixa no contorno da África, não é? Nunca parou para pensar? E além disso, ele descobriu outras coisas, como por exemplo, tem algumas plantas, por exemplo, que estão aqui no Brasil, né, nessa parte litorânea, que também tá lá na África, né, o continente africano. O que é que ele pensou? Olha, então, talvez, antigamente fosse um só, né, que se dividiram, tudo bem? Mas, enfim, ele não explicou por que isso acontecia. Ele só falou: ah, aconteceu, quebrou tudo e ficou assim. Como ele não explicou direito, muita gente nem ligou porque ele falou: tipo, não, esse cara aí tá viajando, né? Como assim? Né? Não, ele não explicou direito. Então, por isso que as pessoas não acreditaram muito nele, tá bom? Só que com o tempo, né, com os estudos feitos, né, foi surgindo uma outra teoria, que foi chamada de teoria das placas tectônicas. O que, é que essa teoria dizia? Essa teoria aqui ela é muito mais explicada. Ela dizia que as porções da litosfera, elas se deslocam, sim, elas realmente se deslocam. Elas não só se deslocaram uma vez, elas fazem isso o tempo inteiro, ou seja, o tempo todo está se movimentando. A gente que não percebe, mas está se movimentando, tá bom? E elas fazem isso porque eles explicaram. Ela faz isso por conta do movimento de convecção, ou seja, o magma. Vocês lembram que tem a crosta e tem o magma, não é?
Esse magma, gente, ele é pastoso e ele é muito, muito, muito quente. É como se estivesse borbulhando. Imagina ali uma panela de água borbulhando, né? Não fica aquelas bolinhas, né, que tá borbulhando? Aí você percebe que tá se movimentando tudo. É a mesma coisa. A Terra tá borbulhando. Então esse magma, ele tá borbulhando. E se eu tenho uma coisa em cima, que é a minha crosta terrestre, se eu tô borbulhando aqui embaixo, vocês concordam comigo que isso aqui vai se movimentar? Vai, não é? Então, vai se movimentar. Então, como eu tenho o planeta inteiro borbulhando, né, que seria esse magma, ou seja, com essas correntes de convecção que eu vou falar, né, isso vai fazer com que o que estiver em cima dele se movimente, tá bom? Ok? E assim eles percebem que há três tipos de movimento dessas placas tectônicas, né? Que é o que eles chamaram. Eles chamaram de placas tectônicas, tá bom? Que tem em cima. A gente pode imaginar, vamos supor aqui que você cozinha um ovo. Vamos cozinhar o ovo, tá? Aí, quando a gente quebra o ovo assim, a gente não fica tudo rachado, não é? A cascazinha do ovo fica rachada. Essa cascazinha é como se fossem as placas tectônicas. Na verdade, essa litosfera, ela não é uma coisa só. Não, ela é como se fosse rachada, ela é quebrada, tá? A diferença, né, para o ovo, no caso, é que aqui tá se movimentando, né? Porque como tá quebrado, tá se movimentando o tempo todo, tá bom? Então a gente pode dizer que tem três tipos de movimento. O convergente, que é quando uma placa vai bater na outra, uma vai bater na outra, tá? Uma tá indo na direção da outra. O divergente, que é quando uma tá se afastando da outra, tá bom? E os tangenciais, né? Ou conservativo. Por que conservativo? Porque não tá tendo choque nem afastamento. Elas estão se conservando. Estão só, ó, movimentando ali de lado, tá bom? Tipo encostando, mas não tá nem empurrando, nem se afastando, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. A gente tem um mapa mundi aqui, né? O mapa aqui bem direitinho. E a gente consegue ver os continentes, não é? Ó, vamos prestar atenção. Ó. Olhem pro Brasil, né? Pra América do Sul aqui. A gente percebe que esse contorno não se encaixa no da África. Vamos tentar juntar esses continentes tudinho assim, ó. A gente não consegue juntar? Não dá pra imaginar? Dá pra imaginar, não é? Ó, todos eles juntos. Porque, na verdade, todos eles estavam juntos, tá bom? Na Pangeia, tá bom? Que era o continente que existia antes de se separar, ok? Aqui eu coloquei uma imagem das placas tectônicas, né? Ó. Eu coloquei esse mapa aqui, só que esse mapa ele tem esses riscos, né? Esses riscos são as placas tectônicas, que na verdade estão aqui. Então eu tenho magma, eu tenho as placas tectônicas, e em cima das placas tectônicas é que eu vou ter a crosta, no caso, né? Eu vou ter ou continente ou oceano, tá bom? Então, embaixo de tudo isso, eu vou ter porções de terra que são as placas tectônicas, e essas placas estão se movimentando o tempo todo, tá? Elas estão dançando, gente, o tempo todo, tá bom? E um desses movimentos é o convergente, que eu falei, né? Ó, elas estão aqui de boa, aí de repente uma bate na outra, é o que vai acontecer. Quando isso acontecer, uma vai por baixo, né, da outra, e a outra sobe, ou as duas sobem junto até, tá, gente? Então, quando isso acontecer, vai se formar o quê? Se formar uma montanha, na verdade. Imagina, ó, duas placas se batendo, vai subir e vai formar uma montanha, tá bom? Do jeito que tem ali na imagem, né? Ó. Ou então, né, elas vão se bater as duas juntas e a montanha vai ser um pouquinho mais devagar, né? Mas vai formar também, tá? A gente tem um divergente, né, que é quando se afasta. Quando elas se afastarem, gente, vamos pensar. Se eu tenho duas placas tectônicas, embaixo dela eu tenho magma. Se elas se afastarem, vocês acham que vai acontecer o quê? Esse magma vai subir, na verdade, não é ele que tem embaixo? Ou seja, quando eu tenho esse afastamento, esse magma sobe. Ou seja, eu tenho ali a criação de vulcões, né? Os vulcões são o quê? É o magma que está saindo, né? Por exemplo. E o conservativo é isso, né? É só uma falha, que a gente vai dizer, né? A gente vai chamar de falha. A gente vai conseguir ver, inclusive, no chão, tá bom? E vai só uma do lado da outra, tá bom? Nem vai bater, nem vai se afastar. Tudo bem? E eu tenho aqui esse mapa, ele tá mostrando, as setinhas estão mostrando o movimento, né, ó. Tem placa que tá fazendo assim, tem placa fazendo assim, outra fazendo assim, enfim. A gente vê que tá todo mundo se movimentando aí o tempo todo, tá bom? Por mais que a gente não perceba, mas tá se movimentando. E a gente consegue perceber até que tem ali, aqui tem o Brasil, né? E ali tem a África, elas estão se afastando, né? Ou seja, realmente foi tudo junto, gente. O Brasil era junto da África, tá bom? Só que foi se afastando, tá? O continente americano, na verdade, né?
Enfim, aqui eu tenho uma imagem só para a gente conseguir ver o movimento de convecção, né? Porque eu tenho esse manto que está pegando fogo, né? Ele está borbulhando. E como ele está borbulhando e eu tenho essas placazinhas que estão em cima, elas ou vão convergir, né? A gente pode imaginar aqui, ó, vão convergir uma na outra, ou elas vão se afastar, tá bom? Tudo bem? Enfim, agora que a gente já entendeu que a Terra tem camadas, a gente precisa conhecer as rochas. O que seriam as rochas, né? A gente tem costume de chamar de pedra, né? Mas não é pedra, tá, gente? É rocha. Rocha é um conjunto constituído de um ou mais minerais, né? Geralmente endurecidos, tá bom? Ok? Então, vamos lá conhecer as rochas, né? Elas vão possuir cores diferentes, texturas diferentes, até formatos diferentes, ok? E a gente pode dividir as rochas em 3 grandes grupos, tá? As rochas magmáticas, que elas vão ser originadas diretamente do magma, tá? Né? Ou ígneas, tá? É um outro nome que elas podem ter. As rochas sedimentares, que elas são formadas a partir de sedimentos, tá bom? O que são sedimentos? É como se fossem grãozinhos, pedacinhos de terra, que eu vou juntando, 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 juntando até formar uma coisa grande, tá bom? E rochas metamórficas. O que seriam as metamórficas? Elas são formadas a partir de outras rochas, da transformação delas. Como assim? O que é metamorfose? Metamorfose é mudança, não é? Então, a mesma ideia. Eu tenho aqui uma rocha já pronta, tá? Ou é uma rocha magmática, ou é uma sedimentar, ou até mesmo uma metamórfica mesmo, por que não? E eu vou alterar ela. Eu vou mudar ela e transformar ela em outra coisa, ok? Como é que eu vou fazer isso? Se eu aumentar a temperatura ou a pressão, aí eu vou conseguir mudar a rocha. Gente, imagina, é uma rocha, tá bom? Imagine, peguei uma pedrinha, imagina uma pedrinha. Como é que você vai mudar a forma dessa pedrinha, né? É difícil, né? Você tem que ter muita força ali, né? Ou seja, tem que botar muita pressão. Ou aumentar, né, a temperatura para ver se ela derrete, né? É tipo isso, imagine isso, só que imenso, né? Uma rocha. Eu vou tentar modificar. Isso só é possível se a pressão for muita ou se a temperatura for muita, né? Para poder derreter um pouquinho, para a gente conseguir mudar, não é? Ou os dois ao mesmo tempo, tudo bem? E as magmáticas, como eu tinha falado, né? Elas vão ser divididas em duas, tá, gente? Em magmáticas vulcânicas ou extrusivas. Extrusivas, ou seja, aquilo que é fora, tá? E plutônicas ou intrusivas. Intrusivas é aquilo que é dentro, ou seja, as rochas magmáticas, elas são formadas diretamente do magma. Se eu pegar um magma, tirar ele lá, né? E colocar aqui para ele esfriar, ele vai virar uma rocha. Agora, se ele esfriar muito rápido, vamos imaginar aqui que eu tenho placas tectônicas que se afastam, e de repente o magma sobe e já entra em contato aqui com a nossa atmosfera e já se esfria no mesmo instante. Se foi muito rápido, ele se esfriou muito rápido, não dá tempo dos minerais irem se organizando, né? Não, foi muito rápido. Ou seja, eu vou chamar de extrusivas ou vulcânicas, ok? Ó, dá a ideia de quê? De vulcão, não é? Ok. Mas se, por exemplo, eu tiver uma rocha aqui e tiver um magmazinho que ele encontra um espaçozinho e entra nessa rocha e ele vai se esfriando já na rocha, mas não é em contato com a atmosfera não, tá bom? É com a rocha ali. Se ele vai fazendo isso, quer dizer que ele vai ter tempo para desenvolver melhor. Ou seja, ele vai esfriar de uma forma mais lenta. Por isso que eu vou dizer que é intrusiva, que é como se o magma tivesse se intrometido na rocha, tá bom? Tudo bem? Então vamos ver isso na prática, tá? Rochas magmáticas ou rochas ígneas. Aqui a gente tem a imagem que tem um magma que ele está se esfriando. Como ele está se esfriando, ele já está formando outra coisa. Ele está formando uma rocha magmática. Só que como ele está formando essa rocha muito rápido, né, ele está se esfriando rápido, eu vou dizer que é uma rocha extrusiva ou vulcânica, tá bom? Tudo bem? Ou seja, essas rochas elas vão ter um resfriamento rápido e, consequentemente, eu não vou conseguir ver os mineraizinhos, porque os minerais não conseguiram crescer, não conseguiram se desenvolver, tá bom?
Diferentemente das intrusivas, não é? Como elas são formadas dentro de alguma outra coisa, de alguma rocha, por exemplo, elas vão ter tempo para se resfriar com calma, né? Ou seja, os minerais eles vão ter tempo de crescer. Olha aqui para essa imagem. A gente tem dois exemplos de rochas magmáticas. Uma delas é vulcânica, ou seja, o magma se esfriou muito rápido, e a outra é uma rocha plutônica, ou seja, intrusiva. O magma se esfriou lentamente. Percebam que nessa rocha aqui, né, eu consigo identificar pontinhos, não é? Esses pontinhos de cores diferentes são os minerais. Cada pontinho, cada cor é um mineral, né? Então, o pontinho preto é um mineral, o pontinho branco é outro mineral, esse marronzinho é outro mineral, tá bom? Ou seja, demorou tanto o magma que esses minerais conseguiram crescer, né? Conseguiram ficar grandes. Agora, essa aqui que tá toda preta, não, eu não consigo ver nada, eu só olho e ver um negócio preto, né? Não consigo identificar. Mas e se eu falar para vocês que os mesmos minerais que tem nessa aqui, né, que eu consigo ver, tem nessa do lado? São os mesmos minerais, gente, é a mesma coisa, veio do mesmo magma. A diferença é que a que eu não consigo ver é porque foi tão rápido que não deu tempo, tá bom? Vamos para as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas a partir de sedimentos, ou seja, pedacinhos de terra. Então vamos supor que eu tenho um pedacinho de argila. Se eu juntar e ficar tudo compactado, juntei tanto que formei aqui um blocozinho, né? Ó, argilito, né? A gente chama, gente, de diagênese. O que é diagênese? Diagênese é quando eu pego os sedimentos e vou compactar até ele formar esse blocozinho, tá bom? E é assim que surge a rocha sedimentar. Então, vamos supor que eu tenho areia, por exemplo. Eu pego areia, junto, até virar um outro bloco, arenito, do mesmo jeito embaixo, né? Eu pego essas pedrinhas, juntei e formou uma coisa maior. Enfim, aí você deve se perguntar, e de onde é que vem essa areia? Esse argilito, esse sedimento? De onde é que tá vindo isso? Na verdade, gente, esses sedimentos são pedacinhos de rochas. Então, vamos supor que eu tenho ali uma rocha bem grandona, né? Aí ela vai sofrer intemperismo, né? Que a gente vai estudar melhor com calma. Mas o que seria isso? Vamos supor que tem vento batendo nessa rocha direto. Aí vai desgastando, né? Vai arrancando pedacinhos. E esses pedacinhos serão levados, né? E aí imagine que eles são levados aqui para um lugar e com o tempo tem um monte de pedacinho desse, um monte de sedimento. Aí, ó, eles vão se compactando e vão formar uma nova rocha, tá bom? Que eu vou chamar de sedimentar. Olha aqui para essa imagem, né? E tem essa rocha bem grandona aí, a rocha sedimentar. Vocês percebem que elas têm essas faixas, né? Essas listras. Elas realmente têm listras, tá, gente? E o que serão essas listras? Essas listras são camadas de sedimentos. Então, por exemplo, eu tenho um sedimento mais escuro, depois eu tive um sedimento mais claro, tá bom? Tudo bem? Assim a gente consegue visualizar essa compactação, não é? Ó, sedimento chegou, compactou. Depois chegou outro tipo de sedimento, compactou, tá bom? Por isso que fica essas faixas. E as outras rochas que faltam, né? São as rochas metamórficas. As metamórficas, como eu tinha falado, elas são formadas a partir de outras rochas que vão sofrer ali pressão, uma pressão muito grande, ou eu vou aumentar muito a temperatura. E assim eu vou modificar ela, tá bom? Por exemplo, eu coloquei essa imagem aí, né, essa imagem aqui, que tem essas montanhazinhas, né, esse relevo, e aqui a gente consegue ver que tem algumas zonas que tá meio avermelhado, né, zonas de pressão. Então, é como se, ó, a placa tá aqui e ela se movimenta, aí pressiona, aí fica aquela pressão, aí vai dobrar a rocha, enfim, né. Aí tudo isso vai modificando e vai alterando a rocha, tá? Aqui eu tenho a imagem de uma rocha metamórfica, tem até um martelozinho aqui, né? O pessoal usa para conseguir ver a rocha melhor, para quebrar. E a gente vê que aqui também tem camadas, não é? Aí você pensa, mas não é só a sedimentar que tem camada? Gente, a sedimentar tem camadas de sedimentos, tá bom? Aqui eu tenho camada por quê? Eu tenho camada, gente, por conta dessa pressão que a rocha sofreu. Imagina você sofrer uma pressão, você se entortar todinho. Eu dobrar, né? Eu tô dobrando. Por isso que ela pode ter
alguma faixa, tá bom? Vocês percebem aqui que tá até torto, né, essa faixa? Começa assim, aí depois assim, tá torto, né? Porque ela realmente foi torta, tá bom? Tudo bem? Ao contrário da sedimentar, né? Não, a sedimentar bem retinha, né? Bem bonitinho ali, tá? Enfim, de maneira geral, a gente pode dizer que tem um ciclo das rochas. Tem sim um ciclo. Por quê? Porque vamos ver para o magma aqui, ó, lá embaixo. Eu tenho magma. Aí esse magma, ele tem um arrefecimento. O que é um arrefecimento? Ele se esfria, tá bom? Quando ele se esfria, eu vou formar a rocha magmática. Formei rocha magmática, beleza. Essa rocha magmática, ela pode sofrer um aumento da pressão ou da temperatura, não é? Quando isso acontecer, ela vai virar o quê? Uma rocha metamórfica. Tudo bem? Beleza, vamos voltar aqui para a magmática. Essa magmática, ela tá aqui, não é? Ela pode sofrer um soerguimento. O que seria um soerguimento? Ela pode ficar ali bem grandona para todo mundo ver, não é? Ficar bem ali, bem grandona. Imagina, se você tá ali numa situação que tem aqui, do nada tem uma rocha bem grandona aqui. Essa rocha, ela tá mais exposta, ou seja, ela tá sofrendo ali um intemperismo, tá bom? Ou seja, pode vir vento, pode levar pedaço da rocha, pode chover e levar pedaço da rocha, tá bom? Eu vou chamar isso de meteorização ou erosão, tá bom? Beleza. Se isso acontecer, não vai ter pedaço de rocha? Vai ter pedaço de rocha, não é? Vou levar pedacinhos. Esses pedacinhos vou chamar de sedimentos. Esses sedimentos serão levados para algum lugar, ou seja, deposição, e pode sofrer uma compactação, não é? Ou seja, formar ali um bloco. Quando isso acontecer, eu vou dizer que sofreu uma diagênese. E quando isso acontecer, vai surgir um novo tipo de rocha, a rocha sedimentar, ok? Essa rocha sedimentar, ela também pode ficar bem grandona ali, exposta, e, de novo, né, ter os sedimentos levados. Pode sim, tá bom? Enfim, por isso que eu coloquei a setinha ali, tá? E essa rocha, ela também pode sofrer um aumento na pressão ou na temperatura, ou seja, ela pode virar também uma rocha metamórfica, tá bom? Do mesmo jeito, gente, uma rocha metamórfica, ela pode também ficar exposta ali e ter os pedacinhos arrancados, tá bom? Ok? Enfim, eu coloquei aqui essa outra imagem, né, que é mais bonitinha, para a gente conseguir visualizar. Por exemplo, o vulcão ali no canto, a gente tem um vulcão, atividade vulcânica ali, né? A gente tem um magma embaixo, né? E esse vulcão seria um exemplo de rocha ígnea, né? Porque é uma rocha que ela foi formada a partir de um magma, tá bom? Uma rocha magmática, né? Beleza. Essa rocha ela pode sofrer intemperismo, não é? Eu posso ter ali pedacinhos arrancados. E o transporte, né? Esse pedacinho foi arrancado, foi levado pelo vento, enfim, até encontrar o lugar para ela se depositar. Encontrou ali, ó, o fundo do mar, por exemplo, né? E esses sedimentos vão ficando lá, ficando lá, ficando lá, até que eles vão virar uma rocha sedimentar, tá bom? Beleza? E essa rocha sedimentar, ela pode sofrer ali uma pressão ou uma temperatura muito grande que vai mudar a rocha, ou seja, vai virar uma rocha metamórfica, tá bom? Do mesmo jeito, essa rocha magmática pode ser metamórfica, tá? Enfim, depois de tudo isso, vamos para o exercício, né? A Terra é como uma cebola, é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas, ou qual delas, né? Não sei, pode ou podem ser considerada sólida. Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer que a gente identifique o que é sólido aqui, tá bom? Então, a gente tem o item A, somente a crosta terrestre, o item B, somente o manto, o item C, somente o núcleo, o D, a crosta e o núcleo interno, e o E, o manto externo e a crosta terrestre, tá bom? Então, tentem resolver aí, pausem o vídeo aí, tentem responder. Vou colocar a resposta aqui, tá? Enfim, agora que vocês já resolveram, né? Tenho certeza que vocês marcaram o item D, não é? Que seria a crosta terrestre e o núcleo interno, né, gente? Ó, o manto, ele é pastoso, ele não é sólido. E o núcleo, ele tem uma parte líquida, né? Que é o externo, só que o interno, ele é sólido, tá bom? Por conta da
pressão, ok? E a crosta terrestre, como ela está mais afastada de tudo isso, ela está mais fria, ou seja, ela está sólida, tá bom? E vamos para um outro exercíciozinho, tá? Só que aqui tem relação com as placas tectônicas. Aqui eu tenho aqui uma imagem de uma falha. Vocês lembram que eu falei que tem as falhas, não é? Que a gente consegue visualizar. Isso acontece com o quê? Com o movimento de placas, ó, conservativo, tá bom? Ou seja, não vão nem se chocar e nem se afastar. Beleza. Aí realmente eu consigo ver no chão essa falha. Então vamos lá. Sobre a falha geológica de Santo Andrés, localizada na Califórnia, né, nos Estados Unidos, podemos afirmar que ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. Terremoto, vamos lá. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas? Não, né? C. Sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre? Não, né, gente? Tem relação com as placas, a gente já tinha falado. E o item D. Ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre duas placas, né? Que seria um movimento conservativo, ou seja, elas não vão nem se bater nem se afastar, vão só ficar ali, ó, uma do lado da outra, entendeu? Se movimentando, tá bom? Então seria o item D, ok? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem rever essa aula e as outras aulas no canal da escola, tá bom? Acessem o site da escola, tá? Para vocês terem acesso a todo o conteúdo e acompanhar a agenda digital de vocês, tá bom? E façam os exercícios do livro, tá? Que tá lá na agenda. Por hoje é isso e até a próxima aula.